Então, vamos se falar alguma coisa aí. Eu vou logo fazer a pergunta para você entrar no tema, né? O que é que se deve entender por lei natural, Djalma? Se os internautas quiserem interagir conosco, pode botar sua pergunta aí no chat, né? Que a gente vê aqui e a gente tenta responder de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa realidade. Djalma, a palavra é tua. Bem, como a doutrina ensina, não é? Lei natural são todas as leis da criação. Todas as leis que regem o universo são leis naturais, são leis criadas por Deus, né? E aí tem muita sabedoria, porque se as nossas leis humanas, elas são leis estabelecidas por homens, por inteligências dos homens, para disciplinar as coisas como regras, a Constituição, as leis do direito, elas são criadas pelos homens. As leis que regem o universo, elas são criadas por uma inteligência suprema. É tanto que quando Kardec pergunta aos espíritos que é Deus, a primeira resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas antes da causa, ele é inteligência. E as leis que regem a vida, elas são criadas pelo Criador. Os espíritos nos dizem, no livro Gênesis, na parte chamada de uronografia, né, que são os estudos dos astros. Uronógrafos são aqueles que estudam os astros. O uronógrafo é um astrônomo. Tem uma mensagem muito bonita do espírito Galileu Galilei, na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, na época de Allan Kardec, Galileu escrevendo para outro astrônomo, na época encarnado, Camille Flammarion. Kardec achou a mensagem tão bonita que coloca no livro Gênesis, com o título Uronografia. Nesse livro, nessa passagem, Galileu vai dizer que a matéria elementar primitiva, que a matéria primordial, ela continha em si os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam, que expõem a sua grandeza diante do universo. Essa força, essa lei, né? Essa força, esse campo é a mãe fecunda de todas as coisas. Ela é a primeira avó, a geratriz eterna. Ela não passou nem morreu, porque a cada momento essa matéria, essa força, faz nascer novos orbes, novos mundos, não é? E recolhe as partículas constitutivas dos mundos que se apagaram do livro eterno, né? Mas ele vai dizer que a matéria elementar, a matéria primordial, ela continha em si as leis, não é? E o princípio vital que nos traz as gerações espontâneas. A partícula já continha em si as leis que a mente suprema estabeleceu que assim fosse, que assim acontecesse. E elas acontecem num contexto de muita harmonia. Há tanta harmonia na obra da criação que entre os atributos do Criador é de que ele é único, porque não existe contradição nas leis, existe harmonia. E para que haja harmonia, ela só pode ter saído de uma mente, e não de duas mentes, porque haveria, uma pensaria de um jeito, a outra pensaria de outro modo, um gostaria de uma coisa, outro gostaria de uma coisa, e haveria uma desarmonia. Então, é tanta harmonia que rege o universo, que se estabelece uma unidade. Isso partiu de uma única mente, de um único ser, de uma única consciência. Então, as leis em geral, as leis que regem o universo, as leis que regem a vida, são estabelecidas e criadas pelo Todo-Poderoso, pelo Onipotente, pela causa que não teve uma causa anterior a ele,
chamada causa incausada, sem uma causa antes dele. Ele cria a partir dele mesmo, não é? Essa é a grande verdade. E tudo quanto existe no universo começa em Deus, né? Porque ele cria a partir de si mesmo. É tanto que Paulo diz isso: nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As coisas visíveis e invisíveis nascem de Deus. Então, tudo quanto nós vemos é uma manifestação do pensamento e do Espírito Divino. Porque se tudo, é tanto que os Espíritos nos dizem que a matéria é a mais baixa vibração do Espírito Divino, da mente divina. Né? Porque tudo vem lá da fonte, da geratriz eterna, da mãe fecunda, de tudo quanto existe. Vem de lá. E por vir dela, traz dela as qualidades, os atributos. Não é? Tudo quanto, principalmente o espírito humano. Principalmente o espírito humano. Então, as leis de Deus, elas são eternas. Elas não se revogam. Elas são eternas quanto à própria humanidade, quanto ao próprio universo. Deus, uma das qualidades de Deus, está na essência de Deus, a eternidade. Deus é de toda a eternidade. E por ser de toda a eternidade, cria de toda a eternidade. Não é? Ele não teve princípio. Ele é. E é uma coisa tão extraordinariamente extraordinária, Deus, o Espírito de Deus, que os Espíritos dizem a Kardec: o seu Espírito preenche e ocupa todos os espaços da criação. Ele está aqui como está em Andrômeda, não é? Na constelação de Horus. Ele não precisa se deslocar de um lugar para outro. Veja que coisa magnífica. Porque ele está presente em todos os recantos da criação. E por isso mesmo não precisa se deslocar de um lugar para outro. Está aqui e nas partes mais remotas do universo que possamos imaginar. Isso é um poder extraordinário. Nos ouve e nos vê. Porque se, como diz, né, o todo é mente, como reza o Caibalion, o livro dos egípcios, né, atribuído a Hermes Trismegisto. Esse livro, ele reza, ele dá uma definição que eu acho muito bonita quando ele diz: o todo é mente, ou seja, Deus é espírito e o universo é mental e o universo é espiritual. Veja, o todo é mente e o universo é mental. O espírito de verdade diz a Kardec que esse todo, esse fluido, esse espírito possui faculdade sensitiva e perceptiva. Possui vontade, possui liberdade, possui discernimento, vê, ouve e sente. Veja que coisa extraordinária. Essa mente que aqui está, essa mente dentro da qual o universo vibra, pulsa e vive, a substância viva da mente de Deus, como classifica André Luiz, esse plasma divino, como classifica André Luiz, esse hausto do Todo-Poderoso, como classifica outra classificação de André Luiz, né? A força nervosa do Todo-Sábio. Veja quantas denominações para essa verdade maravilhosa. Não é preciso gritar para que Deus nos escute. As suas leis estabelecem isso. Você pensa, se conecta com Deus. Você pensa, Deus sabe. Não é? Todos os elementos da criação, por lei, estão conectados à sua mente. Me lembrei aqui de Frijolf Capra, da obra A Teia. Há uma teia, e a ciência descobre isso, né? Esse oceano de pura energia
que vibra numa voltagem fantástica, obedecendo a leis imutáveis. E os espíritos nos trazem uma outra lei, uma outra revelação, quando nos diz que a nossa mente está conectada a este campo, a esse reservatório, a esse laboratório de vida. Quando o homem souber, quando o homem compreender a grandeza das leis e o poder de sua mente, e a sua mente é atrelada a essa força, a esse campo e a leis maravilhosas e fantásticas. Quando Jesus diz, tudo é possível àquele que crê, ele estabelece uma lei. A lei da fé, a lei da crença, a lei daquilo que você acredita. Ela tem um poder maravilhoso. Ela é de uma possibilidade fantástica. Você pode tudo, desde que você compreenda como é que essas coisas se processam, como é que essas coisas se estabelecem. A vida é regida por leis. A vida pulsa, vive e vibra numa voltagem extraordinariamente extraordinária. Eu vou me permitir contar uma história. Eu vinha lendo muito sobre esse assunto, sobre a unidade, porque Kardec diz que o brasão do universo se resume em duas palavras, unidade e variedade. Tudo parte de uma única substância. É tanto que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, quando os espíritos